cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Existe um ditado popular que diz que a melhor maneira da gente falar é fazendo, né? A ação, ela mostra e diz muito mais do que palavras, simplesmente, né? E é por isso que hoje, ao falar de caridade, a gente quer trazer e mostrar para o público ações concretas de que o povo cristão vem realizando. No cumprimento do mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que ações como as que vocês estão realizando, elas mostram isso. Antes de eu voltar para o Projeto Vieira, né, vamos conhecer um pouquinho do trabalho realizado também pela ONG Centro de Cidadania. O que é essa ONG, Davina? A ONG, ela nasceu de um desconforto muito grande do pastor presidente, né, do pastor Neil Barreto, de que a igreja, pela sua magnitude, pelo seu tamanho, deveria fazer algo para aquela comunidade. Inicialmente, nós começamos, havia doação de cesta básica. Quando eu assumi, em 2007, pela característica de ser uma assistente social, eu aproveitei aquela ideia da cesta básica. Então, nós atendíamos em 2007, 2008, atendíamos uma média de 80 famílias. E dentro dessas 80 famílias da comunidade que nós atendíamos com cesta básica, nós fazíamos grupos de atendimento, fazíamos atendimento individual, visita domiciliar e um trabalho de construção de grupos. Bom, a partir dali, nós começamos a identificar quais os projetos que a gente deveria estar desenvolvendo naquela comunidade. Porque o grande problema é que, assim, eu acho que a igreja deve fazer corte e costura. Eu acho que a igreja deve fazer um curso culinário. E aquilo não atender aquela comunidade, é uma expectativa sua, uma ideia sua, e aí é tão frustrante, por isso que muitos projetos não vão à frente, porque você se frustra, porque aí você vai dizer que a comunidade não quer, não é que a comunidade não quer. A demanda, a necessidade, ela tem que fluir da comunidade, por uma questão cultural, daquilo que a gente estava conversando antes. E nós pegamos de modelo essas 80 famílias e começamos a atendê-las. Nisso que nós atendemos, nós identificamos famílias onde as mulheres eram os chefes de família, as mulheres eram as provedoras, baixa escolaridade, muitos filhos, múltiplos parceiros. Então, o que nós fizemos? Bom, essa mãe, ela não pode trabalhar fora, porque ela vai deixar esses 8 filhos com quem? E aí começamos a trabalhar com ela quais as habilidades que ela tinha. Aí com isso surgiu curso de manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação, design de sobrancelha. Começamos a trabalhar esses pequenos cursos para que essas mães pudessem se tornar independentes financeiramente, para que pudessem suprir. Paralelo a isso, nós trabalhávamos com essa criança. Identificamos crianças fora da escola, identificamos crianças de baixa escolaridade, identificamos crianças desnutridas. Então, e crianças ociosas, consequentemente. Criamos um projeto de esporte, criamos um projeto para déficit de atenção, porque o reforço escolar é uma concepção minha. Eu não acredito em reforço escolar para uma comunidade onde as crianças são, a maioria, advindas de uma gestação de risco, que é uma gestação sem pré-natal, uma gestação sem, de mães alcoolistas, de mães usuárias de drogas. Então, aquela criança nasce com déficit de atenção, você vai fazer reforço escolar, o nível de frustração com aquela criança vai ser maior. Trabalhamos com esse déficit de atenção, trabalhamos música e começou a fluir aqui. E quando nós descobrimos, por exemplo, o projeto ele tem ensaios e erros, né? Na psicologia fala muito sobre isso. Então, nós começamos a identificar alguns erros também, mesmo a gente acertando no projeto especificamente, a metodologia a gente teve que ir se adaptando. E aí nós começamos a fazer o curso cabeleireiro, durava 1 ano? Não dá. Uma demanda que não tem 1 ano para esperar, para poder se manter. Vamos sucumbir a esses cursos, vamos fazer curso de 5 meses, até pela característica daquela mãe, ela não tem tempo, ela não vai ficar estudando 1 ano, não é o perfil dela. E começamos a fazer o trabalho
adaptável. E hoje nós temos lá um trabalho bastante eficiente, com resultados bastante significativos. Já temos mães que... Aí, paralelo a isso, essa mãe ela é incluída num projeto de cesta básica e durante 8 meses nós acompanhamos essa família e doamos essa cesta básica e essa mãe ela é colocada num projeto, ela vai optar pelo projeto que ela quer, a criança é colocada num projeto e durante 8 meses nós vamos atendendo essa família. Chama atenção e é bacana a gente poder destacar que, na verdade, o projeto ou a ONG Cidadania, Centro de Cidadania, ela busca não simplesmente dar o peixe, né? Mas ela está ensinando a pescar, capacitando as pessoas para que elas tenham autonomia, para que elas tenham condição de buscar o seu próprio sustento, né? Enquanto elas precisam cesta básica, mas elas têm que buscar, de se desenvolver e a partir daí, poder cuidar das suas famílias. Agora, que é a inicialmente, até a isca a gente tem que dar, né? Claro, sem dúvida. Agora, sem uma questão que eu acho que é imprescindível a gente colocar é que os professores de cabeleireiro, depilação, são membros da igreja que são voluntários. Esse voluntário, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser capacitado para quem ele vai atender e qual é aquilo que a essência da ONG. Essa leitura é importante, porque senão ele vem com uma ideia, não, eu vou ajudar, eu sou cabeleireiro, eu vou ajudar. Ah, mas essa mulher não quer nada? Ah, essa mulher não estuda em casa? Essa mulher não tem... Olha, é essa mulher que a gente vai ter que trabalhar. É essa mulher que a gente quer. Com as dificuldades que ela tem, com todas essas questões, essas que precisarão ser essa família, ser superadas. essa criança que a gente quer. Por quê? Ela é alijada do processo de produtivo, é alijada do processo do mercado de trabalho. Então, é esse que a gente tem que trabalhar. É andar mais uma milha. Saber que tá fazendo escova no cabelo, mas tá falando demais. Não adianta dizer assim, não, ela fala demais. Não, vamos trabalhar ela. É o aspecto do respeito à cultura que você estava colocando. Exatamente. Isso é amor. Né? Isso é fazer com amor. Amor é isso. É você entender a dificuldade do outro, tentar trabalhar a dificuldade do outro, tentar fazer com que ele construa a vida dele dentro de uma cultura que é dele. Não é aculturar, mas também mudar, fazer um processo de protagonismo e transformação social. Isso que eu acho que é imprescindível a gente trabalhar. É esse mesmo, que ninguém quer, esse que o mercado não quer, é aquele que não deu certo em escola nenhuma, é esse que a gente quer trabalhar. É essa dimensão que a gente está falando aqui que vai além, né? É o ato de amor. Você não está ali, não é uma coisa meramente profissional, é algo de resgate. Exatamente. Né? Efetivamente, é o amor do qual Deus nos impele a ter, a fazer, a colocar em prática. Fala um pouquinho mais para a gente do projeto que você tem Vou tentar trabalhado. falar algumas coisas que o pastor não falou. Ele já explicou como foi a questão da tragédia, que alguns voluntários foram para lá. E antes de a gente começar a trabalhar com essa questão da geração de renda dos agricultores, a gente ajudou na construção de 15 casas de famílias desse local chamado Vieira, que é um bairro de Teresópolis, que fica próximo de Nova Friburgo. Engraçado que quando começou o programa, eu já lembrei de uma família, quando você falava desse amor que faz alguma coisa e não espera nada em troca. Uma das famílias que a gente atendeu, que a gente construiu uma casa para eles, toda a vizinhança falava, eles não merecem essa casa. E era uma mãe que ela morava com 10 crianças, parte da casa dela caiu, e eles ficaram morando dentro de um quarto só. Então era cozinha, era quarto, era tudo no mesmo lugar e tinha um banheiro. E a comunidade toda falava, não pode construir uma casa para ela. E essa família ela não tinha uma higienização muito boa, então a casa vivia imunda. E a gente construiu a casa e a casa ela é imunda. Assim, a família não cuida dessa casa e a comunidade nos procura para falar isso. Tá vendo? Vocês construíram a casa para ela e a casa é imunda. E a gente para pensar. Mas Deus, quando Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz pela gente, quem disse que nós merecíamos? Exatamente quem essa disse questão. Que nós merecíamos, né? Quando se fala em amor, quando se fala em amor, as pessoas associam com merecimento e não tem de nada forma errada. E se fosse pensar nas crianças, tinham
crianças de 1 ano até 8 anos e depois alguns mais velhos. Então, as crianças também não têm culpa disso. E eles continuavam morando na beira do rio, então a gente conseguiu tirá-los da beira do rio. Então, importante foi para o projeto a ida do Lucas, que também é um membro da nossa comunidade, que ele é missionário da Jocum, e ele começou a morar nesse lugar, para entender a comunidade, para saber dos problemas, para saber das dificuldades. Nossa, que legal, hein, Gustavo? E eu, como estudava, eu ia só aos finais de semana para ajudar nessa construção e geralmente levava alguns voluntários comigo. Então, nesse trabalho de construção, a gente não só conseguiu recursos, mas a gente também ajudou na obra. Então, esses voluntários foram, de certa forma, também conscientizados sobre essa situação. E a partir desse contexto, desse convívio com essas famílias, a gente percebeu a situação da injustiça social. Do atravessador que explora o agricultor, que, por exemplo, o cheiro verde que a gente compra R$1, o agricultor ganha 12 centavos. O Projeto Vieira, portanto, ele também busca dar ferramentas, desenvolver a comunidade para que ela tenha vida própria, para que ela consiga se sustentar. Sim. Essa é a essência. O que a gente estava conversando antes, é que a gente sai do assistencialismo, que é esse primeiro momento de construção de casa, de cesta básica, e a gente parte para o desenvolvimento comunitário, que é fazer com que essa comunidade possa se desenvolver e entender a situação deles. Então a gente começou a trabalhar com essa questão da geração de renda, que é a Feira Solidária, que além de gerar a renda mesmo para os agricultores, tem famílias que ganham R$700 a mais por mês a partir da Feira Solidária. A gente atende hoje 15 famílias num local que a gente mapeou e que tem cerca de 900 pessoas, 300 famílias. E a gente só consegue atender 15 por enquanto. Então, a gente está fazendo esse trabalho e a gente começa a perceber outras coisas. Por exemplo, as crianças, elas são afetadas pelos agrotóxicos que eles usam. Então, a gente tem um projeto agora, uma escolinha de futebol chamada Gol do Futuro, que é uma parceria com a Jocum também. E a gente atende 50 crianças aos sábados para tentar trabalhar essas questões com eles também. E mais do que simplesmente tentar consertar algo que está errado, o exemplo do próprio Cristo, né? Porque ele não chegava para resolver o problema, ele tocava na pessoa, ele conversava com a pessoa, ele ouvia o sofrimento da pessoa. Então, o nosso trabalho tem um pouco disso, ouvir o que as pessoas estão sentindo, sentir junto com eles, chorar junto com eles. Esse ano, por exemplo, no começo do ano, morreram 2 pessoas com problema de alcoolismo. Então, lá é um problema muito vigente porque não tem um local de lazer, não tem um centro de cultura, não tem nada que eles possam desfrutar, então acaba sendo o bar o lugar que eles têm. Então, a gente tem esse problema para resolver e a gente trata isso já com as crianças. Um ponto assim muito interessante é que já é perceptível, né, que o trabalho, a gente estava falando aqui, né, da igreja, muitas vezes, o indivíduo voltado para si mesmo nos tempos atuais, mas o trabalho que as igrejas, que os evangélicos vêm realizando, o trabalho social, ele já começa a ganhar destaque e a ser percebido como algo importante, como um aliado, né, do próprio governo, para ajudar, para minimizar o sofrimento e trazer bem-estar às pessoas. Isso é amor, né? Isso é a gente divulgar o amor, isso é caridade, né? E caridade na essência daquilo que Deus efetivamente nos ensina. A gente já vai para o nosso último intervalo aqui, né? Quando a gente voltar desse intervalo, a gente volta com boa música, né? E hoje a gente vai vir com a boa música do Adriano Darpério, nos abençoando logo nesse retorno. Vamos lá. Cabeça pra cima.